duas pessoas que não puderam participar, tá bom? Deixa eu baixar a nossa lista de presença também. Beleza, já está gravando. Vocês viram também, pessoal, que lá no tópico de aula tem uma canção do Gilberto Gil que chama Metáfora, a letra e o vídeo. Tá bom? Hoje eu quero encerrar com essa reflexão para a gente pensar o que talvez o Gilberto Gil quisesse apontar ali para a gente, qual foi a intencionalidade dele enquanto artista, enquanto músico, enquanto compositor, cantor, né? Trazendo essa reflexão do que cabe na lata, na cachola, no cucuruco, na muleira do poeta ou do artista. E é uma ótima canção para a gente finalizar, né? Pensando lá na frente, a gente fechar com chave de ouro as reflexões que a gente vai tecer aqui ao longo da nossa aula, tá? Eu vou começar a projetar aqui e a ideia da nossa aula é o seguinte: apresentar as perguntas, né, que vocês tiveram que responder, os dados quantitativos, ou seja, qual a porcentagem achou que sim, qual a porcentagem achou que não, qual ali ficou ainda não sei, e a gente vai discutindo, conversando ao longo da nossa aula sobre essas questões e sobre os conceitos que fundamentam cada uma dessas perguntas, tá bom? Lembrando outra vez que quando eu projeto, pessoal, eu não consigo ver o chat. Então, se tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone ou escrever no chat, falar. Semana passada ainda não tinha sido definido quais são os representantes. Já ficou definido já, gente? Quais são os representantes de edificações? Eu acho que ainda não foi decidido, não. Ainda não? Tudo bem, não tem importância não. Quando for decidido, eu sempre vou perguntar toda a aula, porque é só para a gente fazer esse combinado do representante ou da representante ficar aí responsável por ler, né, o chat para mim, né, fazer essa dobradinha para a gente deixar a aula um pouco mais dinâmica, um pouco mais rápido. Porque às vezes eu estou falando alguma coisa, vocês têm uma dúvida, uma questão, joga no chat, e nem sempre eu consigo responder a pergunta na hora que eu não consigo ver o chat, né? Então é isso, pessoal. A primeira pergunta foi se vocês achavam que essa gravura poderia ser exposta no museu, né? Antes da gente entrar na análise quantitativa, ou seja, dos dados quantitativos, qual que é a quantidade de gente que falou sim, não e não sei. Antes de a gente entrar nessa análise e aprofundar um pouco mais a percepção que a turma traz sobre alguns conceitos, alguém gostaria de abordar quem falou que poderia estar no museu, quem falou que não poderia estar no museu e quem ficou em dúvida, gostaria de conversar um pouquinho? Expor os critérios, os motivos que levaram a resposta? Bem, eu acho que poderia sim. Porque com o passar dos anos, querendo ou não, o museu acaba trazendo imagens que retratavam pinturas que representavam a época. Por exemplo, tinha uma época que esse tipo de pintura de quadrinho, né, bem art pop, era muito famoso. Representou uma mudança na época artística. Então eu acho que os museus poderiam sim trazer esse tipo de arte como algo mostrando algo que era comum no passado, daqui a algum tempo, sabe? Uhum. Ótimo, Maria. Uma resposta muito interessante falando desse processo de repensar o que é patrimônio, e o que é arte, né? Então, para Maria, isso poderia estar numa galeria, numa exposição de arte tranquila. Alguém queria abordar também? Alguém que acha que não devia? Lembrando que a gente está no processo de reflexão, tá, pessoal? Não existe pergunta certa nem errada. Eu acredito que poderia sim estar no museu, mas agora, na nossa época atual, talvez não assim traria uma grande, nossa, meu Deus, olha que obra espetacular. Mas talvez daqui 100, 200, 300 anos, se uma pessoa for ao museu e ver isso, eu acredito que possa sim causar uma maior impressão.
Mas como é uma coisa que está muito no nosso dia a dia agora, eu acredito que pode sim estar no museu, porque não deixa de ser arte, mas não causaria, sim, nossa, muito foda. Legal, a Maria Vitória trouxe um outro questionamento que é o impacto, a repercussão desse conjunto de elementos que a gente entende como artístico e estético para o nosso tempo, né? Não é inusitado, não é inovador, mas quem sabe daqui a alguns anos, né, ela traz o conceito do passar do tempo, da construção da memória, isso possa habitar um museu, né? Então já é um outro conceito, né? A Maria falou, primeiro a gente teve esse conceito do que pode habitar assim um museu, né? Que diz respeito a esse local de construção de memória, né? E a segunda resposta foi, talvez sim, né? Mas hoje em dia não causaria tanto espanto, né? Alguém tem alguma postura diferente, gente? Não? Então, né, enfim, o interessante, pessoal, é que 61% de vocês falaram que sim, pode estar no museu. 41% falou que não, não pode estar no museu, e ali 2 para 3% falaram que não sabe se poderia ou não poderia estar no museu. Então, por mais que o sim tenha ali passado uns 5% da metade, ou seja, saiu ali com a perspectiva, entre aspas, majoritária da turma de que essa obra poderia estar no museu, né? O não sei e o não poderia estar no museu também está expressivo, né? Está 44%, né? 45%, se a gente fosse arredondar, 45, 55, ou 44, 56, né? Então significa que a turma está um pouco dividida, né? Entre poderia ou não poderia estar no museu. E isso é interessante porque demonstra um dos argumentos e um dos conceitos que a gente vai trabalhar muito na nossa disciplina, é que arte, artes no plural, e o artes no plural com S indicando pluralidade, perspectiva, é um critério fundamental para a gente entender como que se determina se algo é artístico ou não. Normalmente, e adiantando um pouco o tema da próxima aula, existem grupos e coletivos que têm uma certa autoridade de fala sobre a análise e compreensão desses objetos de natureza estético-artística, uma escultura, uma pintura, uma gravura, né? Recentemente, um italiano vendeu uma escultura invisível por 100 mil euros, né? Aí a gente pergunta, poxa, mas como que se dá aí a percepção do objeto estético em si, né? Será que é a ideia que ele está vendendo? O que ele vendeu? Qual que é o valor atribuído, né? Qual que é esse objeto que ele acredita? No caso, um grupo específico, que foi o grupo que avaliou, monetizou essa obra, adquiriu, não vamos pensar em questões paralelas por exemplo, a lavagem de dinheiro, nem nada disso. Vamos pensar que as pessoas, não, comprei essa ideia de 100 mil euros aí para uma coisa que não existe, né? Eu vou pagar para você. Então, esse grupo, de certa forma, validou aquilo que outras pessoas não atribuiriam como arte. Então, artista, no plural, denota também uma perspectiva plural. E isso está expresso aqui na nossa turma, né? O interessante é que essa obra não é uma gravura. Essa obra é uma pintura, né? E é uma pintura enorme, uma pintura assim, de 3, 4 metros de comprimento, desse autor, o Roy Lichtenstein, que foi um pintor norte-americano, né? Ele ali do século XX, nasceu em 1923, morre no finalzinho do século XX, 97, né? Quando vocês ainda eram só projetos de indivíduos, né? Na cabeça do papai e da mamãe de vocês, né? E o Roy Lichtenstein, ele se insere num tipo de movimento e pensamento artístico muito presente nos Estados Unidos, ali na década de 60, e também no Brasil, mais ou menos na mesma época, com a Tropicália, que é a pop art. É transformar esses objetos de consumo imediato e de massa, né, que seriam quadrinhos, seriam o que a população consome de uma forma, ou seja, interage de uma forma ampliada, né? Não tem nada de segregar a arte, né? É ampliar e utilizar esses elementos. E essa obra específica ela chama One, que foi composta em 1963, ela foi pintada em 1963, né? Não é uma gravura, é tinta acrílica sobre tela, né? Então, até a utilização da tinta acrílica e não a tinta óleo,
também traz essa questão da pop art, e é um nítido posicionamento do Roy Lichtenstein contra um posicionamento anti-guerra, né? Pensando aí no Holocausto, que foi a Segunda Guerra Mundial, depois veio Vietnã, ou seja, essa perspectiva bélica dos Estados Unidos de guerrear e isso se tornar um objeto, a guerra se tornar um objeto de consumo imediato. Isso é um posicionamento anti-guerra desse artista norte-americano, né? E o que inspirou ele? Um quadrinho, né? Exatamente esse quadrinho da DC, que chama All American Man of War, de 1962, e a partir desse material de consumo imediato, um quadrinho vendido em banca de revista, né? Ele compõe essa tela enorme para dizer para a sociedade norte-americana da década de 60 por que consumimos a violência do combate armado de um país contra o outro, né? Por que nós nos posicionamos dessa forma? Por que a gente alimenta e se alimenta desses signos da guerra, né? Então, interessante, né? Na verdade, essa tela já está exposta no museu, né? Mas ela vem de uma coisa que as pessoas compravam na banca, né? Ou seja, o material primeiro de inspiração do artista ali foi algo que ele quis ir contra, né? Ou seja, um posicionamento anti-guerra lá na década de 60. A segunda pergunta... perdão. Outros exemplos de obras do Roy Lichtenstein, não é? Por exemplo, a Sleeping Girl, de 1964, também ali na década de 60, o pop art, utilizando esse pontilhismo para criar a textura da face, né? A pintura da face da menina que dorme, né? Traços muito fortes, imitando um nanquim de uma gravura, né? E essa técnica do ponto, imitando a técnica, ou processo de impressão da máquina que imprime, né? No papel o gibi, né? O desenho do gibi. E isso, no caso, Roy Lichtenstein, traz como uma técnica para seus processos representacionais, né? Outra obra dele, para a gente interagir um pouco mais com o conceito da pop art, só inicialmente, o The Grip, né? Que é a pegada, né? Se fosse em português, lá de 1962, com a mesma técnica do ponto, né? Simulando uma gravura num papel que seria uma gravura super barateada, assim, para ser impressa, enfim, para ser consumida aos milhares. E a partir disso ele traz essa técnica, essa percepção, esse tipo de estética, esse tipo de posicionamento para a linguagem artística deles, não é? Vamos só parar de projetar aqui um pouquinho, antes da gente continuar. Alguma questão até agora, gente? Alguma questão? Não, Não? Tudo certinho? tudo Vocês certo. imaginavam que essa obra era de um pintor norte-americano ali da década de 60, baseada num gibi? Não? Não. Pensei que fosse só um quadrinho, meio estilo DC ou Marvel. Aí, tá vendo? Mas você chutou e acertou, Vinícius, porque de fato é um quadrinho, né? Só que é um quadrinho lá da década de 60 que esse pintor se apropriou desse tipo de linguagem, desse tipo de percepção, para se posicionar politicamente, né? Contra a guerra, né? Deixa eu ver se vocês mandaram mensagem aqui. A Fernanda falou que não imaginava, né? É interessante essa percepção, né, gente? Agora vamos voltar aqui, que a segunda pergunta que eu fiz para vocês lá no nosso Google Forms foi o canto de um grupo habitante do Xingu, né, que é o povo Kisede. Eu não vou reproduzir o canto aqui, não, né? E a pergunta foi se esse canto era bonito, né? Ou seja, nossa primeira pergunta estava voltada para se poderia ser digno de representação museal, ou seja, tinha que estar no museu. Primeira pergunta do Roy Lichtenstein. Ou seja, aquilo ali é considerado esteticamente pertencente ao que a gente chama de museu? Seria interessante preservar isso?
né? A segunda pergunta é sobre beleza, né? Esse canto é bonito? Então, pessoal, quem respondeu que é bonito, quem respondeu que não é bonito, quem ficou em dúvida? Então, quem que respondeu que é bonito? Gostaria de falar para a gente, justificando um pouco. Particularmente, eu não achei bonito, mas eu acredito que é sim arte e que merece sim estar em um museu, porque faz parte da história, não só, por exemplo, dos brasileiros, mas também da humanidade. Legal, a Maria Vitória já traz para a gente esse sentido de importância que essa prática tem, apesar dela não achar bonito, ou seja, não habita, né, esse tipo de canto, não habita um conjunto de significados ou sentidos que para a Maria Vitória, e ela tem autoridade sobre fala, porque ela é a Maria Vitória e ela está falando Maria Vitória, não é, gente? Então, para ela, aquilo não habita o que ela chama de bonito. E, de certa forma, é a perspectiva dela, não é? Mas ela não deixa de acreditar um valor cultural para esse tipo de prática, não é? Quem acha bonito, gente? E por quê? Para mim é bonito porque existem dois conceitos de beleza, que é o objetivo, que seria o padrão inquestionável, e também o único tipo de beleza que pode quebrar esse padrão seria o subjetivo, que é o sentimento que é capaz de transpassar das pessoas. E esse canto traz sentimentos que eu posso definir como bonito. Legal, olha, a Maria Fernanda já trouxe outra perspectiva para a gente, né? Que é entendendo a beleza ali como algo não objetivo, como não absoluto, né? Você tem várias perspectivas e ela traz, no caso, a perspectiva da subjetividade, daquilo que é do indivíduo, e o indivíduo pode achar aquilo bonito ou não. Ou seja, a contribuição da fala da Maria Fernanda é a gente abrir um questionamento sobre a percepção do conceito de beleza, né? Será que beleza, o que é bonito, é um conceito absoluto? Ou seja, o que é belo hoje em dia é belo para todo mundo, em toda parte do mundo, sempre foi belo, desde o Egito Antigo, da Macedônia Antiga, até os tempos de hoje, e continuará sendo belo daqui a 75 mil anos. Né? Será que o belo é um conceito absoluto ou é um conceito variável? Não é? Vamos ver a resposta de vocês? 61% disseram que, 65%, né, basicamente 64,3%, disseram que esse canto é bonito. Né? 14%, 14,3% falaram que não é bonito, e 21,4% ficaram ali sem saber mais ou menos como definir esse canto de beleza, né? Esse canto como belo ou não. Qual que é o que esses dados trazem para a gente, né? De certa forma, ali 21% para 22% refletiram sobre a possibilidade ou não da beleza, né? Isso é bonito, isso não é bonito? Isso pode ser bonito, como também pode não ser bonito, né? 14% falaram isso não habita o meu universo de coisas bonitas, então para mim isso não é bonito, e 64% falaram não, isso é bonito. As razões e as justificativas, cada um, mas cada um justificou enquanto bonito, e assim como os 14% falaram que não é bonito, né? O interessante, gente, é que esse canto desse ritual específico, ele vai dizer respeito à socialização das crianças, dos curumins, dos pequenininhos, né? Dos indígenas, desses meninos aí que ficam brincando o dia inteiro, né? Ó, delícia, vontade de ser um curumim. Diz respeito à socialização das crianças, né? Que eles vão dramatizar, ou seja, eles vão ritualizar um mito. O mito é uma narrativa, né? A cosmogônica, ou seja, o sentido de criação do mundo, uma narrativa de criação do mundo desse povo que são os Kisedi, que diz respeito a um rato, um elemento da floresta, que vai oferecer um milho para uma mãe e para um filho. E o milho era desconhecido
dessa sociedade Kisede, né? Eles estão falando do passado deles, estão falando da trajetória deles, né? E esse milho era um alimento desconhecido, e esse rato traz para o povo Kisede. O menino pega esse milho, processa o milho no alimento que é o beiju, né? E dá para os homens, né? Ou seja, as hierarquias: a criança, a mulher, a natureza e o alimento através do rato, né? E os homens que recebem esse alimento processado, né? Então o canto ali ele vai enfatizar essas identidades. Eu sou o Kisede, eu habito esse local específico, né? Eu acredito em tais coisas, né? E como que essas forças criadoras e socializadoras no momento do cantar. Então, o interessante desse canto em si, e eu vou só parar de projetar aqui, só para a gente voltar rapidamente, o interessante desse canto é que a perspectiva dele, né, e aí que está a pegadinha, a perspectiva dele talvez não seja de performance ocidental. Cantar para o outro achar bonito, não é? Ou cantar porque eu gosto de cantar bonito. É uma perspectiva que diz respeito sobre a própria sociedade Kisede, a própria sociedade indígena ali alimentando, né, a sua ideia de criação do mundo, né, reforçando as suas identidades, quem que é a criança, quem que é a mãe, o que que é o alimento que a natureza dá, o que que são os homens da comunidade Kisede, né? Reinventando esses ritos de criação do mundo. Então isso está afastado de uma prática que a gente entenderia no que a gente chama de mundo ocidental, que é uma mistureba danada, talvez nós brasileiros nem sejamos ocidentais, né? Geograficamente ocidentais, politicamente nós somos ocidentais? Nós somos ocidentais? Né? Será? Não sei. Podemos pensar isso depois, talvez vocês levem isso para discussão em outras disciplinas, com o professor Wagner, com o professor Diógenes, né? Com Hércules ou com Carlos, né? Essa alma ocidental que talvez a gente não habite, né? Mas os Kisede, eles representam isso de uma forma diferente, né? Então, não necessariamente o conceito de beleza tá em meio a isso. Ele está muito mais a ideia de identidade, quem que eu sou, né? Onde que eu tô, né? O que que a natureza me fornece enquanto subsistência, né? Legal essa perspectiva, né, gente? O que que vocês acharam? Não necessariamente o canto está vinculado a uma performance para algo que seja bonito, né? Deixa eu ver se vocês mandaram uma mensagem aqui. Eu acho que é bonito, pois representa toda uma história de um povo que tanto guerreou por sua existência. Exatamente, João. E essa beleza, olha só que legal que o João traz. Uma outra perspectiva ainda, que é a beleza de se valorizar a existência desse povo, de garantir a continuidade de sua existência também, né, na defesa dos interesses desses povos, não é? Desses curuminzinhos aí, né? Então a beleza está na história de resistência e de defesa de sua existência, né, que o povo tem. Então já é uma apropriação interpretativa que o João traz, não é? E que eu achei super interessante, que a beleza para ele é olhar para esse povo e valorizar essa comunidade toda, né? Tá vendo? Outro conceito de beleza interessantíssimo. Gente, eu vou avançar um pouco aqui, senão nós vamos ficar travado, que tem alguns minutinhos só para a gente terminar a aula, né? Infelizmente. Então, pessoal, alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Por exemplo, quando a gente olha esse registro dos Chavantes, né? Que é um povo também que vive lá no Mato Grosso, né? Hoje compreende, salvo engano, a reserva do Xingu, né? Então, os Chavantes, eles estão dançando em roda. Dançar em roda não necessariamente é só dançar em roda, não é só movimentar o corpo, assumindo um tipo
de sentido espacial. Ocupar o espaço em roda é diferente de ocupar o espaço em um batalhão de guerra, que é diferente de ocupar o espaço em carteiras escolares, que é diferente de ocupar o espaço em todo mundo em pé ou deitado, enfim, né? Então, ocupar o espaço também é significativo. E eles dançando em roda também é significativo. Então, assim como o canto dos que sede diz respeito a uma trajetória, uma ideia de mundo, alguma coisa engraçada, Ana? Você gostaria de compartilhar com a gente? Não? Então tudo bem, vamos continuar, pessoal. Os chavantes dançando em roda, eles indicam o entendimento deles mesmos sobre a ocupação do espaço, o que o espaço diz respeito sobre a sociedade deles, né? Então não é somente dança, assim como não é somente canto, não é? Dançar, cantar, comer, pescar, né? Tudo isso diz respeito à cultura daquele povo. E não somente para os chavantes, né? Para qualquer outra sociedade, né? Se a gente pensar na nossa sociedade contemporânea, no Brasil contemporâneo, quais que seriam esses rituais que dizem respeito à nossa identidade enquanto brasileiro, enquanto mineiro, né? A nossa identidade enquanto habitante do planeta Terra, com questões ambientais, enfim, isso perpassa a questões sociológicas, filosóficas, antropológicas, históricas, e no campo das artes a gente vê tudo isso através de uma perspectiva específica, que é a estético-artística, né? Como que esses objetos são reinventados a partir da ação de interferência do ser humano, né? A próxima pergunta, gente, foi se o registro rupestre, ou seja, aquele tipo de produção gráfica há milhares de anos atrás, se o registro rupestre é tecnicamente inferior à pintura atual. Alguém gostaria de... Quem acha que é tecnicamente inferior, quem acha que não é tecnicamente inferior, gostaria de botar a sua perspectiva? Quem acha que sim, quem acha que não, quem acha que não sabe? Alguém? Oi, Eu acho Maria. que se a gente levar em consideração em técnica de pintura, sim, então a pintura rupestre é tecnicamente inferior, porque ela não tem muita técnica, não tem muito, sabe, não tem muito o que fazer com ela. Você não tem técnicas de pincelada, você não tem técnicas de cor, mas isso não significa que ela é inferior. Ela só é uma técnica um pouco menos atual, mas não inferior às pinturas de hoje em dia. Legal, a Maria Eduarda então trouxe para a gente a perspectiva no tecnicamente, né? E essa palavra não está aí à toa, né, pessoal? É exatamente uma perspectiva que eu queria saber de você, se a técnica, é engraçado porque arte, se a gente for lá na Grécia Antiga, tá vinculada à palavra arte, está vinculada à palavra tekne, né? Tekne, técnica. Será que a técnica tem a ver com o fazer artístico em si? Será que arte e técnica, nesse conceito grego antigo, né, que vem aí talvez perpassando as nossas mentalidades, né, será que uma coisa tem a ver com a outra? A Maria Eduarda falou, olha, pelo ponto de vista técnico, nós temos perspectivas diferentes aí, então talvez seja inferior sim, mas do ponto de vista artístico e do valor, não, né? Então são coisas que devem ser valorizadas. Mais alguém que gostaria de opinar, pessoal? Não? Então vamos ver o resultado. O que vocês demonstraram? 67,1% de vocês falaram que não é tecnicamente inferior. Se não é tecnicamente inferior, tem duas possibilidades de resposta, né? Ou é tecnicamente superior ou é igual, né? Então, vocês falaram que 67% de vocês falaram que não, professor, não é tecnicamente inferior. 28% de vocês falaram que é tecnicamente inferior
E ali 4,3% falaram que não sabe decidir se é tecnicamente superior ou inferior. O interessante, gente, é que dessa perspectiva do techne, da técnica, arte enquanto um fazer especializado, né, não necessariamente é a perspectiva que a gente tem hoje em dia. Então, por que que não é? São dois conceitos que eu vou entrar daqui a pouquinho para a gente refletir. Essa obra específica que vocês viram pertence ao Parque Nacional da Serra da Capivara, lá no Piauí, e diz respeito a esses habitantes da América, os pré-colombianos, né? Muito antes da construção da América Portuguesa para depois o que a gente chama de Brasil. Então nós estamos falando de outras mentalidades em jogo, outras cosmogonias, que nem o povo Kisedi, por exemplo, que tem um jeito específico de se entender no mundo, entender a natureza, entender a si mesmo, assim como nós também temos nossas cosmogonias, ou seja, os nossos sentidos de criação da realidade, né? Esses povos que habitaram o que hoje é o Parque Nacional da Serra da Capivara, lá no Piauí, também tinham uma lógica completamente diferente, não necessariamente inferior à nossa hoje em dia, né? Eles habitavam esse território com estratégias de vivência que eram completamente em sincronia com as necessidades que eles tinham, né? Então, se eles habitavam esse local, se alimentavam da forma que era interessante se alimentar, né? Viviam da forma que era interessante para esses povos viverem, né? A reprodução gráfica, só um instante, pessoal, passando o carro aqui. A representação gráfica que eles trazem no que a gente chama de arte rupestre, não é? É igualmente específica a maneira de que aquele povo achava interessante ser representado, né? Quais reflexões que a gente pode trazer, então, dessas três perguntas, né? Tentando englobar tudo. Começando da última, um conceito chave para a gente que é o relativismo cultural. O que a gente pensar a partir do ponto do relativismo cultural e hoje em dia do multiculturalismo, né? Que é a complexidade, que é o seguinte, a complexidade do pensamento humano, a maneira como as pessoas pensam, né? Seja hoje ou há 5.000 anos atrás, não é posta em balança. Então não há uma cultura que pensa mais do que uma cultura que pensa menos, né? Então elas não são avançadas ou primitivas. Então através desse relativismo cultural, dessa perspectiva multiculturalista, a arte rupestre tecnicamente inferior? Não necessariamente. Porque o conceito comparativo, o paradigma que se bota para comparação entre avançado e primitivo, que seria o tecnicamente, é algo que diz respeito à complexidade do pensamento humano. Algo é refinado, algo elaborado. Se a gente sabe que a complexidade do pensamento humano, a maneira como as pessoas pensam é igual, o resultado das escolhas delas são diferentes, né? A gente entende que aquela arte lá no Parque Nacional da Serra da Capivara não tem nada de primitivo. Aquilo são escolhas de todo um grupo humano tão complexo quanto o que nós temos hoje em dia, né? Então são escolhas daquele grupo humano que habitava aquele território específico lá no Piauí há alguns anos atrás, alguns milhares de anos atrás, né? Então, tecnicamente, a arte rupestre não é inferior à arte atual, porque a técnica é a técnica da arte rupestre. Então, dentro do conceito arte rupestre, é uma coisa. Comparar arte rupestre com arte, ou o que a gente chama de arte hoje em dia, o que a gente chama de arte rupestre, ou a representação gráfica, já é outra coisa, não é? Desenvolvimento não linear, que é um outro conceito muito interessante. O que ele diz? Que determinadas estratégias ou soluções de algumas culturas, elas são entendidas como não cumulativas. As coisas não vão se somando, né? Ou seja,
O início do século XX é menos desenvolvido que o início do século XXI. E o início do século XXI é menos desenvolvido que o início do século 37. E o século 37 é menos desenvolvido que o 38. Não. As estratégias e soluções de cada uma dessas sociedades, como é que o ser humano se pensa lá no século XV, como o ser humano se pensou lá no século III, são específicas e não cumulativas, ou seja, não vão se crescendo, acrescentando coisas para um desenvolvimento e para um progresso, né? A nossa bandeira tem lá, né? Ordem e progresso, positivismo, desenvolvimento. Vocês vão olhar isso tudo em aulas de história, se já não olharam, né? Então, a partir do relativismo cultural, a gente entende que não existe sociedade primitiva nem avançada. Existem sociedades com soluções específicas, né? E essas soluções específicas, essas estratégias de entendimento do mundo e representação do mundo através das artes, elas não são cumulativas. Isso significa que o que aconteceu há 20 anos atrás não é menos desenvolvido do que algo que está acontecendo hoje em dia, não é? Vamos só parar de projetar aqui. Alguma dúvida até agora, gente? Em questão, não é inferior porque tem traços e representações únicas que devem ser valorizadas. Exatamente, Fernanda. Né? Fernanda trazendo aí para a gente esse conceito de representações únicas, né? Que está alinhado com a ideia de relativismo cultural, de multiculturalismo, talvez seja um pouco melhor esse termo hoje em dia, né? No sentido de que comparar culturas não é algo... qual que é o ganho de conhecimento quando você compara duas coisas diferentes, né? Que são únicas em si? Você vai sair... O resultado dessa comparação vai ser classificar algo como avançado ou primitivo? Não acreditamos nisso hoje em dia mais. Comparar essas culturas para que o resultado dessa comparação seja o entendimento de uma técnica específica, e essa técnica específica, por exemplo, de representação ou de ocupação do espaço através de um plano de cidade, ser algo avançado em comparação com outro que é primitivo, né? Quando você pensa em todo um sistema de ocupação da terra, de uma terra indígena, por exemplo, né? Existe uma lógica de habitação ali. E aquela lógica de habitação, e não precisa ser uma terra indígena hoje em dia, não. Vamos pensar uma terra indígena 7.000 anos atrás, né? Essa lógica de ocupação do solo e do espaço é única àquele povo. Única porque faz sentido para aquele povo viver daquela forma, né? Um Chavante de 5.000 anos atrás tem a mesma complexidade de pensamento do que nós brasileiros hoje em dia, né? As diferenças são os resultados desse pensamento. As necessidades do Chavante era caçar pacu no mato, né? Para caçar pacu, você tem que saber atirar com flecha. Alguém que sabe atirar com flecha para matar algum bicho de caça? Eu não sei, né? Então, de certa forma, eu sou primitivo em relação ao Chavante de 5.000 anos atrás, porque eu não sei caçar alguma presa no mato, né? Eu preciso caçar uma presa no mato? Não preciso, né? O Chavante precisa. O Chavante, de 5.000 anos atrás, tem acesso à internet? Não, porque nem fazia parte do universo deles, assim como a caça não faz parte do nosso, né? Então, são essas chaves de entendimento para a gente entender uma parte do mundo desse pessoal que a gente entende como representação artística. Extrapolando e botando uma pulga atrás da orelha de cada um de vocês. Às vezes, esses povos não tinham nenhuma palavra específica para arte. Eles simplesmente cantavam, e cantar era um ritual divino. Se cantava para plantar mandioca, né? Se dançava para incorporar um espírito de um antepassado, né? Não tem nada a ver com arte para um determinado povo. Aquilo é um fazer cotidiano, né? Talvez arte seja um conceito só nosso, do nosso mundo, né? Contemporâneo, né? Que vem habitando aí o que a gente chama de alma ocidental há um certo tempo, né? Já pararam para pensar isso? Que existiram sociedades que determinados objetos nem são considerados como arte, né? Era só uma vasilha para botar milho, né? Interessante, né, pessoal? Vamos voltar para a nossa apresentação para finalizar a nossa aula rapidamente, tá? Porque tem atividade para a próxima semana. Por exemplo,
À esquerda, vocês têm uma escultura micênica, uma escultura grega, de 1.400 anos antes de Cristo. São 3.421 anos atrás. É uma coisa pra caramba, né? E à direita, a gente tem uma escultura de um artista italiano chamado Amadeo Modigliani, que tem 110 anos, né? Do ponto de vista da técnica, do ponto de vista da representação, existe uma comparação aí de primitivo, de avançado, né? Qual que é o tipo de representação? Está vinculado mais ao contexto de produção desse objeto, né? Essas esculturas gregas, elas dizem respeito a que tipo de entendimento do mundo, de que tipo de prática, né? Será que essas esculturas eram, de fato, entendidas enquanto objetos artísticos? Ou são esculturas mais vinculadas a uma prática ritual, devocional, né? Ou uma prática qualquer, completamente diferente de uma escultura contemporânea, ou uma escultura, entre aspas, moderna, né? Questionamentos que a gente vai ver ao longo do nosso ano, tá bom? Próxima aula, pessoal, o que a gente vai fazer? Vocês vão acessar o SIGA, tá? Lá vai ter um texto, vou botar um texto para vocês lerem, que é o texto da Raíssa Pina. Ela é uma colunista do jornal Le Monde Diplomatique, que é um jornal fantástico, né? E ela se faz uma pergunta: o que faz algo ser arte? E ela dá algumas respostas, tá bom? Vocês vão ler esse texto, na próxima aula a gente vai discutir esse texto e fazer um questionário no SIGA em aula, tá bom? Para quem não puder participar da aula, vai ficar disponibilizado no SIGA o questionário para vocês fazerem com uma semana, tá bom? Mas a atividade é ler o texto até semana que vem. É um texto super curtinho, super fácil de ler. É linguagem de revista, linguagem de jornal, então não é nada acadêmico demais, nem teórico demais. É uma pessoa, a Raíssa Pina, uma teórica, né, uma jornalista, se perguntando o que faz algo ser arte e conversando com a gente, tá bom? Então vocês vão ler esse texto, refletir esse texto. Próxima aula a gente vai vir com essas reflexões, discutir essas reflexões e realizar um questionário, tá bom? Um questionário simples, 3 perguntas, assim como foi o Google Forms, valendo 3 pontos, tá bom? Antes da gente terminar a aula, eu gostaria de deixar uma reflexão com vocês, tá bom? E deixa eu só botar aqui pra gente. A gente tem 3 minutinhos. Com todas essas reflexões na cabeça, pessoal, a gente vai escutar um trecho dessa música aqui. O nosso querido Gilberto Gil. Uma lata existe para conter a algo, mas quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer o incontível. Uma meta existe para ser um alvo, mas quando o poeta diz meta, pode estar querendo dizer o inatingível. Por isso não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo em sua lata. Na lata do poeta tudo nada cabe, pois ao poeta cabe fazer com que na lata venha a caber o incabível. Deixa a meta do poeta, não discuta. Deixa sua meta fora da disputa. Meta dentro e fora, lata absoluta. Deixa simplesmente meta fora. Então, pessoal,
como disse Gilberto Gil, né? Determinar o conteúdo da lata do poeta, da cachola, da moleira, do cucuruco, né? É tarefa do poeta, é tarefa do artista. Então a gente tem que sempre dialogar com essas pessoas. A gente viu que as coisas são relativas, que as coisas não são cumulativas, que elas são contextuais, né? Elas dependem do local onde elas aparecem, da maneira que elas aparecem, qual intencionalidade elas aparecem em determinada cultura. Essa é a reflexão que a Clara falou que não tem acesso ainda ao SIGA. Ué, Clara, como que tá? Eu vou olhar lá, porque o seu nome está na lista lá do SIGA. Você entrou em contato com o pessoal da coordenação para ver os meninos do TI? Para pegar sua senha e tudo mais? Mas eu não tive retorno. Como? Eu falei com a Mari, mas eu não tive retorno. Eu mandei um e-mail para ela. Ah, entendi. Olha com a Rosicler depois. Ou com a Andréia. Eu falei com a Rosicler e ela falou que era para eu mandar o e-mail, e aí a Mari ainda não me respondeu. Não deu, né? Então vamos fazer o seguinte, Clara, eu vou anotar aqui que eu te mando o texto agora pelo Teams, tá? Porque pelo menos ler o texto dá. Vou anotar aqui. Tá bom, e eu posso pedir para alguém me mandar o link do formulário também. Beleza, Clara. Aí, se até semana que vem você não tiver com acesso ao Teams, a gente vê uma solução de você fazer no Google Forms, por exemplo, que é uma duplicata do SIGA, mas você faz no Google, porque o SIGA, o bom do SIGA é o seguinte, vocês fazem, o SIGA já avalia e já lança nosso processo, né? Então, o que vocês responderem já está contabilizando, né? Agora, como se você não tiver o acesso até lá, você faz um Google, eu avalio no Google e lanço a nota tranquilo, tá bom? Então, sem fazer atividade ou ser penalizado por não ter acesso, você não vai ficar, não. Tá bom? Tá bom, obrigada. Beleza, Clara. Então é isso, pessoal. Fica essa reflexão aí para a nossa próxima aula. Lê o texto da Raíssa Pina, é um texto genial, é um texto fantástico, simples de ler, não é complicado, tá bom? E até a semana que vem para vocês. Um forte abraço. Fica com essas coisas na cachola. Tem sociedade que nem a palavra artes tem para designar ou classificar o que eles fazem, né? Eu que agradeço, Fernando. Um abraço para você. Tá bom parar de gravar aqui, pegar a nossa lista de presença. Até a nossa próxima aula.